Quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Iniciamos há algumas semanas uma sequência de pregações no Salmo número 23 e hoje nós queremos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas pregações, para continuarmos a sermos edificados na nossa fé através deste Salmo maravilhoso da Palavra de Deus, que nós recomendamos continuamente que você leia, que você medite na sua vida em cima deste Salmo, que realmente tem lições maravilhosas para a nossa vida. Vamos ler mais uma vez este Salmo da Palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero chamar agora a sua atenção para o versículo 4 deste Salmo, o qual será a base da nossa meditação desta noite. E ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Nós temos meditado neste Salmo ao longo de algumas semanas e nós observamos nas primeiras pregações que o Senhor estava nos transportando para um determinado cenário. Um cenário bonito, um cenário agradável, um cenário paradisíaco, para onde o Senhor estava nos levando com a intenção de trabalhar a nossa alma, de refrigerar a nossa alma. Nós falamos acerca de um local caracterizado por um rio de águas tranquilas, mas também com um gramado verde na sua margem. E o Senhor nos levava para aquele lugar e ali o Senhor ia trabalhar a nossa alma, ia trabalhar a nossa vida, nos libertando um pouco das angústias e das pressões desta vida. Então este era o cenário que nós vínhamos trabalhando e que nós encontramos neste Salmo entre o versículo 1 e o versículo 3. Agora no versículo 4 e versículo 5, nós somos transportados agora para um novo cenário. Agora nós não vamos mais viver aquele momento tranquilo e refrigerante ali nas margens daquele rio. Agora nós vamos ser transportados para um lugar bem diferente, em que as circunstâncias que caracterizam este lugar, elas são bem mais hostis, bem mais difíceis do que aquelas que nos eram apresentadas nos versículos 1, 2 e 3 deste Salmo. Então o Salmo evolui para novos cenários. Das margens de um rio de águas tranquilas, deitados sob a grama verde, somos agora transportados para circunstâncias bem mais desagradáveis. Nós encontramos vales de sombra da morte e encontramos a presença dos nossos inimigos. Agora já não é mais aquela grama verde e aquela água tranquila passando naquele rio. Agora é um cenário bem mais hostil. Podemos dizer que este é o retrato da vida do cristão. Na verdade, um retrato mais fiel, mais realista daquilo que é a nossa vida. Aquele primeiro cenário nas margens de um rio, ele é na realidade uma exceção na nossa vida. São momentos excepcionais em que o Senhor nos separa das nossas rotinas, de alguma forma consegue nos levar para um lugar separado, para um lugar à parte, e ali o Senhor trata as nossas vidas, ali o Senhor trata as nossas almas, os nossos corações, o nosso espiritual, o nosso emocional, e nos capacita e nos prepara para enfrentar com maior coragem, com maior força as dificuldades da vida. Porém, a nossa vida ela é muito mais caracterizada por momentos como este. Momentos de aperto, momentos de provação, momentos de dificuldade. É a característica principal da nossa vida. Este contexto nos lembra, mais uma vez, nós já citamos esse exemplo, aquele momento em que os discípulos do Senhor viviam no serviço da obra, trabalhavam no reino, e a palavra de Deus nos ensina que eles estavam tão ocupados, tão cheios de tarefas para desempenhar, que iam e vinham e não tinham tempo para cuidar de si mesmos, não tinham tempo para cuidar dos seus corações, nem tampouco tinham tempo para comer. Então a palavra de Deus nos ensina que Jesus, observando aquilo que estava acontecendo com os seus discípulos e como eles estavam realmente se desgastando ali, se esforçando para trabalhar para o reino, mas ao mesmo tempo a necessidade que eles tinham de ser cuidados, então o Senhor interrompeu por algum tempo aquele serviço que aqueles discípulos estavam fazendo e os levou para um lugar à parte, e os levou para a margem daquele rio, e os fez deitar sobre aquela grama. E ali o Senhor cuidou deles, e ali o Senhor tratou deles.
Porém, depois daquele momento, eles voltaram de novo para as suas lides, eles voltaram de novo para o seu trabalho e voltaram de novo para as preocupações e para as dificuldades da vida. Esta é uma realidade, é um espelho, é um exemplo, um modelo daquilo que o Senhor faz comigo e com você tantas vezes na nossa vida. A nossa vida, na realidade, ela é caracterizada pela agitação, pelo esforço, pelo sacrifício, pelo trabalho, em que nós nos esforçamos, em que nós nos desgastamos, servindo, seja na vida secular, seja no reino de Deus, em que nós servimos, em que nós trabalhamos. Porém, existem momentos em que realmente o Senhor precisa tratar o nosso coração, precisa tratar a nossa alma, e então Ele nos separa. Depois nós voltamos de novo. Então estes versículos 4 e 5 refletem de uma forma um pouco mais realista realmente aquilo que é a nossa vida, aquilo que é o nosso trabalhar, o nosso agir no reino de Deus. Talvez por isso alguns dizem que é fácil ser cristão na igreja, porque a igreja nos oferece um ambiente protegido, um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma atitude cristã. Agora, quando nós voltamos para casa, quando nós voltamos para a nossa vida, quando nós voltamos para os ambientes sociais onde estamos inseridos e temos todo um ambiente adverso, com pessoas que têm um pensamento diferente, uma vida diferente e que muitas vezes nos induzem, nos direcionam ou tentam nos direcionar também para nós termos um comportamento parecido, semelhante ao delas, e aí nós temos que resistir, é aí que nós temos que mostrar o nosso cristianismo, é aí que nós temos que mostrar os valores do reino que caracterizam a nossa vida. Então aí torna-se muito mais difícil ser cristão. Então é essa analogia que nós encontramos nestes 5 versículos da palavra de Deus. Os primeiros 3 versículos são como se fosse a igreja, aquele ambiente protegido onde nós somos tratados. O versículo 4 e 5 agora já são a nossa vida, a nossa rotina, os nossos ambientes, os lugares onde nós, na realidade, vivemos. E esses lugares são caracterizados pela pressão, pelas dificuldades, pelas tribulações. E nós temos que saber também ser cristãos nesses lugares, ser cristãos nesses ambientes hostis e desfavoráveis. Na realidade, aí é que se vai ver se nós somos ou não verdadeiros cristãos. Como nós nos comportamos quando nós estamos em meio a um ambiente perverso, em meio a um ambiente hostil, como é que é a nossa atitude em relação ao Senhor, em relação à sua palavra, em relação aos seus princípios. Se continuamos ou não valorizando os princípios do reino, ou se nós, pelo contrário, resvalamos o nosso pé e passamos a seguir aqueles modelos, deixamos que mude a nossa linguagem, deixamos que mude a nossa atitude de vida e passamos a ter uma atitude pouco cristã, incompatível com os valores e os princípios que caracterizam ou que deveriam caracterizar a nossa fé. Então o versículo 4 começa dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Este vale da sombra da morte é uma ilustração das dificuldades e dos momentos de aperto e de provação da nossa vida. Esta expressão, na verdade, ela fala-nos de provação. Então nós podemos dizer que o Salmo 23 não é só aquele salmo das águas tranquilas e dos pastos verdejantes. Não, ele também é o salmo das provações, o salmo que tem ambientes de dificuldade. E ali o nosso pastor vai continuar a ser o nosso pastor. O nosso pastor, ele não é só o nosso pastor quando está tudo bem. Ele também é o nosso pastor quando as coisas não estão correndo bem, quando nós estamos passando por provas, quando nós estamos passando por dificuldades. O Vale da Sombra da Morte, ele lembra-nos um desfiladeiro, uma passagem apertada entre 2 montanhas. Você imagina 2 montanhas e um caminho estreito passando por entre elas, em que nas suas laterais existem pedras, existem rochas. Podemos imaginar realmente ali um ambiente hostil, um ambiente difícil, em que nós vamos passando ali, mas temendo que alguma coisa desagradável possa acontecer, alguma daquelas pedras se solte e caia sobre o caminho e torne-se então uma barreira intransponível, ou até venha sobre nós e possa nos causar algum dano. Então este é o ambiente caracterizado pelo Vale da Sombra da Morte. Podemos também pensar num caminho apertado, junto a um desfiladeiro, em que de um lado nós temos uma parede de pedra e do outro lado nós temos uma ribanceira com muitos metros, e nós estamos passando ali naquele caminho apertado, calculando bem onde colocamos o nosso pé para não resvalarmos, para que o menor descuido não possa provocar algum dano na nossa vida. Este é o cenário para o qual agora o salmista está nos levando. Um cenário de provação, um cenário apertado, um cenário de dificuldades. Então, na dimensão espiritual e real da nossa vida, este cenário nos fala das provações, nos fala das dificuldades,
nos fala dos momentos apertados que cada um de nós passa invariavelmente na sua vida. Todos nós passamos por provações. E então, nesse cenário de provações, eu quero que você saiba que você também continua tendo um pastor para cuidar de você. Como dizíamos antes, este pastor ele não cuida de nós só na margem daquele rio, deitados sobre aquela grama verde. Não, ele é o nosso pastor todos os dias. É o nosso pastor quando as coisas estão bem, mas ele também é o nosso pastor quando as coisas não estão correndo bem, quando as coisas estão difíceis na nossa vida. Talvez aí ele queira ser ainda mais presente na nossa vida. Talvez aí a gente experimente de uma forma mais vivida a presença do Senhor na nossa vida. Com certeza é nesses momentos que nós experimentamos melhor quem é o nosso pastor, quem é o Senhor da nossa vida. É aí que nós experimentamos os seus cuidados, é aí que nós experimentamos o seu bálsamo sobre o nosso coração, quando o nosso coração está apertado, quando o nosso coração está atribulado e nós nos angustiamos e nós nos desesperamos, então o Senhor intervém e passa aquele bálsamo no nosso coração, nos alivia. Talvez muitas vezes Ele não tire de imediato as opressões que estão nos atormentando, as dificuldades que estão nos atormentando, mas Ele trata o nosso coração no meio dessas dificuldades, no meio dessas tribulações. É aí que realmente nós crescemos espiritualmente, é aí que a nossa fé realmente se desenvolve, é aí que ela se aprofunda, é aí que nós nos tornamos verdadeiros cristãos, é no meio das provações. Claro que nenhum de nós deseja provação, nem desejamos para a nossa vida, nem desejamos para a vida dos nossos irmãos. Porém, nós sabemos que é nesses momentos que nós mais crescemos, que nós mais nos aprofundamos na carreira cristã, é aí nesses momentos que nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Esse desfiladeiro apertado, esse caminho apertado, ele pode ser uma dificuldade financeira. Aqueles momentos em que o mês é maior do que o nosso orçamento, em que nós tentamos esticar o nosso dinheiro até o final do mês, mas não dá. E nós nos preocupamos e nós nos afligimos, porque nós temos uma família para cuidar, nós temos responsabilidades, nós temos obrigações, nós temos contas para pagar e nós ficamos nos perguntando como é que nós vamos sair desta, como é que nós vamos resolver este problema, e o nosso coração se angustia, o nosso coração se aperta, é um momento de aperto, de dificuldade na nossa vida, e nós olhamos para os lados, nós olhamos para a frente, e nós não conseguimos ver uma luz no fundo do túnel, nós não sabemos como é que vamos resolver esse momento. Porém, eu quero dizer que Jesus continua sendo com você. De alguma forma Ele vai abrir um caminho, de alguma forma Ele vai fazer você sair desse desfiladeiro, vai enviar algum tipo de solução e mais na frente você vai olhar para trás e vai dizer: graças a Deus, eu vivi realmente uma situação apertada, mas Jesus me libertou, o meu pastor foi comigo também nessas horas de dificuldade. Ou então esse aperto pode ser uma dificuldade súbita na nossa saúde, uma enfermidade que apareceu do nada, estava tudo bem, mas de repente alguma coisa começou a correr mal, nós começamos a ter algum sintoma desagradável e fomos investigar e fomos no médico e a notícia que veio não era boa e vem então aquele aperto no nosso coração, a nossa saúde não está bem, nós não sabemos como é que vai ser o dia da manhã. Vivemos neste meio de pandemia, muitas pessoas sofrem já as consequências desta enfermidade, porém outros não foram atingidos ainda, mas sofrem com a tal da ansiedade, aquela capacidade que nós temos de sofrer por um problema que não temos ainda, sofrer uma doença que não nos atingiu ainda. Pois, meu querido, se acalme na presença de Deus. Nós sabemos que não estamos a viver um momento fácil, mas com a mão de Deus na nossa vida, com o cuidado de Deus na nossa vida, com os cuidados sábios que nós também precisamos tomar, com as providências sábias que nós também podemos tomar na nossa vida, com certeza nós podemos passar por esta situação de uma forma um pouco mais tranquila. Então, acalme o seu coração, tranquilize o seu coração, não viva em antecipação um problema que ainda não é seu, mas espere no Senhor, confie nele, Deus há de nos guardar, Deus há de nos proteger. Precisamos fazer a nossa parte, certamente o Senhor fará a dele. E se porventura o Senhor permitir que algum de nós adoeça, certamente com a aprovação Ele enviará também o escape, Ele enviará também a solução e a cura para a nossa enfermidade. Então vamos esperar em Deus, vamos confiar nele. O Senhor é o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar nada, também no meio deste desfiladeiro, também no meio deste caminho apertado, em que o nosso pé pode resvalar. Também aí o Senhor continuará a ser o nosso pastor e também Ele vai nos guardar e não vai permitir que nenhum de nós caia e se afunde em desespero, em angústia, em ansiedade desnecessária. Confie no Senhor, espere nele. Este é o segredo para nós
permanecermos firmes na carreira cristã. Estamos agora atravessando este desfiladeiro, mas o Senhor é connosco, o Senhor vai nos guardar em todo este processo. Uma outra situação que caracteriza por vezes este desfiladeiro apertado, este caminho apertado na nossa vida, são os conflitos e as dificuldades familiares. Está tudo bem, a nossa vida está indo bem, nós estamos dando graças a Deus e de repente se levanta um conflito dentro de casa. O pai se levanta contra os filhos se levantam contra o pai ou contra a mãe, o casal deixa de se entender, há um conflito na família e tudo isto vai trazer uma nova angústia, uma nova ansiedade, uma nova preocupação para os nossos corações. E nós sabemos que se há coisa que tem muito valor nesta vida é ter paz. E a paz é uma coisa que se constrói, é algo que se produz dentro da nossa vida. A paz ela não aparece do nada. A paz ela acontece quando nós evitamos os conflitos. Às vezes surgem pessoas que dizem que querem ter paz na sua vida, mas quando nós analisamos os seus comportamentos, nós vemos que são pessoas que são conflituosas, são pessoas que não evitam os pontos de conflito, não evitam os pontos de atrito. Então como é que elas podem ter paz? Elas nunca vão ter paz na sua vida. Muitas vezes as pessoas não querem ter paz, elas querem ter razão, elas querem pôr a sua vontade o tempo todo. Nem que para isso precisem comprar a briga o tempo todo, dentro da sua casa, dentro da sua família, e que por causa disso vêm então esses levantes de dificuldade, vêm esses levantes de conflitos familiares. Porquê? Porque as pessoas não buscam a paz. A paz ela precisa ser buscada, a gente precisa perseguir a paz, fazer o que estiver ao nosso alcance para termos paz. Às vezes a gente se anula, às vezes a gente se cala para ter paz, para que não haja briga, para que não haja conflito. Mas aí alguém do outro lado vê que você não está bem, que você não gostou de alguma situação. Talvez você até nem falou nada, mas só as feições do seu rosto já incomodam a outra pessoa, e então ela já se levanta com briga novamente, e aquela paz que a gente estava tentando realizar, ela não acontece. A paz é algo que nós precisamos perseguir, só que infelizmente ela não se faz sozinha, a gente precisa da ajuda dos outros. A família precisa contribuir para que haja paz, todos precisamos contribuir, cada um tem que fazer a sua paz. Nestes momentos de confinamento, as famílias estão mais em casa e a gente ouve que os conflitos são cada vez maiores, as pessoas estão brigando mais, as famílias estão tendo mais dificuldades para conseguir lidar umas com as outras, a paciência está se esgotando, ninguém está mais se aguentando uns aos outros. Meus queridos, se acalmem, acalme o seu coração, produza paz no seu coração, expresse essa paz também para os outros. Certamente, pelo conjunto das ações de todos quererem paz, haverá verdadeira paz na nossa família, no nosso lar. Então a paz é algo que a gente precisa perseguir, que a gente precisa realizar realmente na nossa vida. É que a paz não é algo que dependa unicamente de uma pessoa. Ela depende de todo o agregado familiar. Todos precisam contribuir para que haja paz. Então, quando nós temos um elemento conflituoso dentro da nossa família, às vezes ele sozinho é suficiente para perturbar a paz. E às vezes essa pessoa que é conflituosa é justamente aquela que mais reclama da falta de paz. E às vezes a pessoa não percebe que é ela mesmo que está provocando a guerra, que é ela mesmo que está provocando as brigas dentro de casa. Não adianta falar que queremos paz. A gente precisa de agir na direção da paz. E podemos dizer ainda que quando o salmista fala nesse Salmo 23, versículo 4, do vale da sombra da morte, nós podemos agora levar a situação para limites ainda mais extremos. O vale da sombra da morte, aquela situação em que até da vida desesperamos, até a vida nós tememos perder. Estamos agora numa situação mais limite ainda. Até aqui estávamos em situações de perigo, agora estamos em situações de risco de vida, em que podemos perder a nossa vida. Realmente podem acontecer situações extremas de dificuldade na nossa vida, em que a gente pode pensar assim, ponto, acabou, não vai dar mais para sair desta, acho que desta o Senhor vai me levar. É o vale da sombra da morte, em que as situações e as opressões estão num nível extremo, em que a gente acha que talvez não dê para sair dessa. Mas, meu querido, mesmo que você possa, porventura, se sentir numa situação tão limite assim, eu quero dizer que Jesus está com você nesse vale. Essa é a grande lição do versículo 4. Qualquer que seja a situação, o Senhor é conosco, o Senhor não nos abandona. Ele pode permitir que a gente passe por vales apertados, Ele pode permitir que a gente passe por desfiladeiros extremos, mas Ele vai junto, Ele está junto conosco, caminhando no mesmo desfiladeiro, Ele não nos abandona em momento algum da nossa vida, então confie nele. Se a sua situação está
apertada, se você está vivendo um limite extremo na sua vida, confie no Senhor, porque Ele está aí do seu lado. Talvez você não esteja vendo, às vezes o nosso olhar está tão focado no problema que nós não conseguimos olhar para os lados, não conseguimos olhar para trás e ver quem está conosco, quem está nos acompanhando naquela dificuldade. Mas eu quero lhe dizer que mesmo que você não esteja vendo Jesus, mesmo que você não esteja sentindo a presença de Jesus, Ele está do seu lado, Ele está com você, Ele não vai lhe abandonar. Certamente são até os momentos em que Jesus está mais presente ainda na nossa vida. E Ele está lá para nos ajudar, para nos consolar, para nos confortar, para nos dar uma estratégia que nos levará até à saída desse caminho apertado, desse estreito que se materializou na nossa vida. Em segundo lugar, o salmista avança agora na direção da fé. E ele diz: não temeria mal algum. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aqui nós encontramos o primeiro antídoto que vai solucionar, que vai nos ajudar em meio ao momento de dificuldade, ao momento de provação na nossa vida. E esse antídoto é a fé. Precisamos exercitar a nossa fé. É muito fácil ter fé quando tudo está bem. Difícil é ter fé quando as coisas não estão indo bem. É muito fácil confiar em Deus, colocar o nosso olhar no Senhor, quando tudo está bem na nossa vida. Agora, a verdadeira fé, ela se exercita e ela se materializa, ela se vê quando as coisas não estão indo bem. É nos vales da sombra da morte. Então Davi diz-nos que em momentos em que ele passasse por dificuldades e apertos na sua vida, ele iria continuar a confiar no Senhor. Na realidade, ele ia confiar mais ainda no Senhor. Ele ia exercitar a sua fé. E a sua fé iria tirar dele o temor, o medo, em relação ao que pudesse acontecer com ele. O que Davi está dizendo aqui é que a sua fé o deixava absolutamente descansado, o deixava tranquilo, tranquilizava o seu coração em meio a toda aquela situação de aperto em que ele estava a viver. Eu quero dizer que Davi viveu situações de aperto extremo na sua vida. Aquelas situações que nós estávamos falando agora há pouco, dos vales da sombra da morte, em que ele até da vida desesperou, até achou que talvez pudesse morrer. Batalhas contra os seus inimigos, em que ele se viu numa situação de desvantagem, em que ele achou que talvez ali não desse mais para sair, mas ele confiou em Deus, ele confiou no Senhor, que o Senhor o livraria daquele momento, que o Senhor lhe daria um escape, e o Senhor o livrou de todas as dificuldades, e ele se tornou rei, e ele se tornou um rei vencedor, um rei vitorioso para a nação de Israel. Até hoje, o rei referencial de Israel continua a ser o rei Davi. Porquê? Porque ele sempre confiou no Senhor, principalmente nos vales da sombra da morte, nos momentos de maior aperto da sua vida. Porém, Davi não tinha uma fé tola, uma fé daquelas pessoas que acreditam que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar. Não tem nenhuma base, nem nenhum fundamento para acreditar nisso, mas elas acreditam apenas por acreditar. Por que é que Davi tinha esta convicção de que as coisas iam melhorar? Não é porque acreditava simplesmente, é porque ele tinha alguém do seu lado e ele sabia que esse alguém era o seu pastor, era o seu Senhor, era o próprio Deus. Meu querido, se você tem Deus do seu lado, não tem como as coisas dar errado. Esta era a fonte, esta era a base da convicção de Davi. O Senhor era com ele, por isso ele podia confiar, podia exercitar a sua fé. Então não tenha uma fé no vazio, tenha uma fé concreta, tenha uma fé que esteja alicerçada em algo real, algo que tenha verdadeiramente um fundamento que lhe garanta que você vai sair dessa situação. E não tem nada mais real que você confiar na presença de Deus na sua vida. Confiar que Deus vai lhe ajudar, que Deus está no comando da sua vida e que Deus vai lhe ajudar a sair dessa situação de aperto, dessa situação difícil. E este era o exercício da fé de Davi. Ele confiava que o futuro ia ser melhor, mas ele tinha essa convicção por causa da presença de Deus na sua vida. Não apenas acreditar por acreditar. Não é uma fé no vazio. É uma fé em algo real, em algo concreto. E esse é o próprio Deus, o seu pastor, o seu grande amigo. Ele era com ele na sua vida e na sua caminhada. E Davi confiava plenamente no Senhor. Confiava plenamente no seu pastor. E ele sabia, eu estou passando por um momento de aperto, eu estou passando por um momento de dificuldade, mas o Senhor é comigo. De alguma forma ele vai me tirar desta. Pode-me tirar desta para continuar nesta vida, para uma solução para o meu problema. Também pode-me levar para a sua presença. De alguma forma, Deus vai me tirar desta situação. E Davi ficava tranquilo, ficava descansado em meio a uma situação de dificuldade, em meio a uma situação de aperto. Muitas vezes, meus queridos, esta
é uma das grandes diferenças que separa o verdadeiro cristão daquele cristão nominal ou daquela pessoa que nem sequer crê em Deus. É essa capacidade de nós enfrentarmos as dificuldades com um sorriso nos lábios. A coisa está difícil, está doendo, mas nós sabemos que podemos confiar em Deus, que Deus vai nos tirar dessa. Então nós temos um ânimo, temos uma confiança, temos uma esperança na nossa vida. Essa esperança é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso pastor que está presente na nossa vida. Esta era a grande esperança de Davi. Ele sabia que o Senhor era com ele, ele sabia que o Senhor o iria tirar daquela situação. Ele estava no desfiladeiro, ele estava numa situação de aperto, porém o Senhor iria tirar ele daquela situação, o Senhor iria livrá-lo e a sua fé estava colocada no seu Senhor. Então a grande lição para a nossa vida hoje, que eu quero transmitir para você e concluindo a nossa meditação, a nossa pregação de hoje, é que nós precisamos confiar em Deus. Agora nós não estamos mais nas margens daquele rio, agora nós estamos no vale da sombra da morte, agora nós estamos passando situação de aperto e de dificuldade. Como nós podemos lidar com esta situação por meio da fé? Então exercite a sua fé, confie no Senhor, coloque a sua fé na pessoa certa, essa pessoa é Jesus. Como nós temos dito, nada vale mais do que a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós buscamos as bênçãos do Senhor, queremos ser pessoas com vidas abençoadas, prósperas, tanto na dimensão humana e material, como na dimensão espiritual, porém nada disso tem valor algum sem a presença de Deus na nossa vida. O Senhor vale muito mais do que as coisas, o Senhor vale muito mais do que o sucesso, o Senhor vale muito mais do que tudo. Davi estava vivendo uma situação de aperto, porém ele confiava no Senhor. A presença do Senhor era o melhor que ele podia ter, então ele tinha tudo o que ele precisava. Voltamos a lembrar o que dizia lá o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquela expressão nada me faltará quer dizer eu não preciso de mais nada. Tendo a presença de Deus, você pode estar no vale da sombra da morte, você pode estar passando aquele desfiladeiro apertado, mas você vai continuar confiando no Senhor e sabendo que o Senhor vai lhe tirar dessa, o Senhor vai trazer uma solução para a sua vida. Amém? Então receba esta palavra, consola o seu coração, confie no Senhor, confie no seu pastor, mesmo em meio a situações difíceis, confie nele, o Senhor merece a sua confiança e ele vai lhe ajudar a sair dessa situação. Que Deus lhe abençoe, que Deus trate o seu coração, que Deus console a sua vida, que Deus edifique a sua fé e aprenda a colocar a sua fé no Senhor, não em coisas efêmeras, não no vazio, não em acreditar por acreditar, mas acredite no Senhor porque Ele é uma esperança real, Ele é uma esperança concreta que nós temos na nossa vida, alguém que está conosco, que tem todo o poder, que pode mudar a situação, que pode mudar o nosso coração no meio da situação, e isso muitas vezes é o que Deus quer fazer. Muitas vezes Deus não muda o quadro, Ele muda o nosso coração no meio do quadro, para que nós nos tornemos pessoas melhores, verdadeiros cristãos que confiem verdadeiramente no Senhor. Amém? Pois edifique a sua fé, console o seu coração e que Deus lhe abençoe e que tudo seja para a glória do nosso Deus. Amém.